Um abrigo temporário cercado por rocha quente surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. O grupo reúne o que resta do equipamento enquanto o calor transforma o ar em peso constante e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O cansaço agora convive com uma lucidez desesperada que obriga todos a pensar rápido, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Ficar parado significa esperar a montanha fechar o cerco completamente, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. O professor examina fissuras e conclui que a pressão interna cresce rumo a um duto superior, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. A mesma força que ameaça esmagá-los pode ser a única chance de retorno ao mundo aberto, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece, como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. Sobreviver exige aceitar um plano guiado pelo próprio vulcão, e o passo seguinte nasce desse novo peso, acumulado sobre todos. A tentativa de abrir passagem na barreira de pedra surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Usam pólvora, com cálculo arriscado para romper o bloqueio que o desmoronamento criou, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O som do disparo reverbera como trovão preso dentro do planeta, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Uma carga excessiva poderia soterrar todos, e uma carga fraca apenas desperdiçaria o último recurso, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. A explosão abre fendas suficientes para liberar de repente uma massa densa de água e vapor, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. O obstáculo escondia um reservatório pressurizado, pronto para mudar o percurso inteiro. E essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. O subterrâneo responde ao ataque com violência imprevisível, e o passo seguinte nasce desse novo peso, acumulado sobre todos. A inundação que toma conta do corredor surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. A água escura avança com fúria arrastando pedras ferramentas e o equilíbrio do grupo, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. Não resta escolha a não ser se lançar ao fluxo e tentar sobreviver dentro dele, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Afogar-se é risco imediato, mas resistir à corrente pode significar ser esmagado contra as paredes, e por isso, ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Agarram-se a fragmentos de madeira e são levados para uma galeria ascendente enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. A força da água parece procurar uma rota natural rumo às regiões de fogo, e essa sensação de enigma cresce mesmo, quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. A expedição perde, de vez qualquer controle direto sobre o próprio destino, e o passo seguinte nasce desse novo peso, acumulado sobre todos. A subida forçada por um poço inundado surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Corrente e vapor empurram os corpos para cima, enquanto a escuridão ganha tons vermelhos e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O sobrinho sente o pânico disputar espaço com a convicção brutal de que estão perto da superfície, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. O duto pode terminar em explosão aberta ou em câmara fechada,
onde o calor consumirá tudo e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Mantêm a cabeça fora da água como podem e esperam que a pressão não os despedace enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. O rugido ao redor cresce como voz de uma montanha prestes a falar, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta, ainda mais funda. A subida vira lançamento inevitável, e o passo seguinte nasce desse novo peso acumulado sobre todos. O interior de uma chaminé vulcânica ativa surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Paredes rubras passam velozes enquanto cinzas e faíscas misturam-se ao vapor, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. A visão é tão violenta que mal parece real mesmo para quem está nela, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Qualquer saliência ou rocha desprendida pode encerrar a ascensão em segundos, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. O grupo continua sendo conduzido por pressão gigantesca e impossível de contrariar enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. A Terra parece usar os viajantes como partículas num próprio processo de erupção, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece, como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. O fim da jornada está ligado ao momento exato em que o vulcão romper, e o passo seguinte nasce desse novo peso, acumulado sobre todos. A expulsão para o mundo exterior surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Depois de um clarão brutal, os corpos são lançados entre fumaça cinza e luz natural, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O contraste entre a superfície e meses de subterrâneo quase cega os sobreviventes, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Mesmo fora do duto ainda precisam escapar de cinzas quentes e pedras lançadas pelo vulcão, e por isso, ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Rolam pela encosta tentando afastar-se do centro da erupção, antes de recuperar o fôlego, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. Por alguns instantes, nem sabem em que parte do mundo voltaram a pisar, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. O renascimento vem acompanhado de desorientação total, e o passo seguinte nasce desse novo peso, acumulado sobre todos. A confirmação de que estão vivos surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Deitados sobre cinza quente, eles escutam o vento aberto pela primeira vez em muito tempo, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O sobrinho sente a superfície como algo estranho, quase tão inacreditável quanto o fundo da terra, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Sem entender a localização exata, ainda existe risco de perecer antes de encontrar ajuda, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Contam os sobreviventes reúnem pertences e observam a geografia ao redor, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar, sem perder a noção do risco. O vulcão que os trouxe de volta não é o mesmo por onde entraram no subterrâneo, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. A jornada subterrânea termina, mas o retorno humano ainda precisa ser concluído,
e o passo seguinte nasce desse novo peso, acumulado sobre todos. O reconhecimento do novo cenário surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Vegetação diferente, mar próximo e povoado distante revelam que emergiram em outra terra e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O professor compreende com espanto que cruzaram por dentro do planeta muito além do previsto, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. A prova viva da travessia existe neles, mas precisará ser defendida diante do ceticismo do mundo, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Descem a encosta em busca de água-alimento e testemunhas do reaparecimento, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. A mudança de país confirma que o interior da Terra conectou pontos improváveis do globo, e essa sensação de enigma cresce, mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta, ainda mais funda. A aventura entra numa fase menos letal, e não menos extraordinária, e o passo seguinte nasce desse novo peso, acumulado sobre todos. O primeiro abrigo humano depois da erupção surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Água limpa, comida simples e um teto comum assumem valor quase sagrado, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O corpo começa a relaxar justamente quando a mente ainda repete imagens do subterrâneo, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Descansar é necessário, mas registrar a memória logo também é essencial, antes que detalhes se apaguem, e por isso, ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. O professor dita notas, o sobrinho organiza lembranças, e o guia observa em silêncio firme, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. Cada um guarda aspectos da viagem que talvez jamais consigam explicar aos outros, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. O relato do impossível começa ainda com fuligem nas roupas, e o passo seguinte nasce desse novo peso, acumulado sobre todos. A volta pelo mar de superfície surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. O oceano aberto parece quase simples depois do mar escondido sob a crosta, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O sobrinho sente distância crescente entre o cotidiano do navio e a dimensão do que viveram, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Transformar experiência extrema em narrativa coerente será outra forma de travessia, e por isso, ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Anotações são comparadas e lacunas de memória são preenchidas em conversa cuidadosa, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. Certas cenas continuam tão absurdas que até para eles soam como sonho mal lembrado, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. O retorno físico antecede a batalha por significado, e o passo seguinte nasce desse novo peso acumulado sobre todos. O regresso ao gabinete, onde tudo começou, surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. A mesma mesa recebe agora amostras, pedras, mapas, gastos e cadernos cheios de prova, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O lugar familiar parece menor diante do mundo subterrâneo que carregam por dentro, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Serão vistos como visionários ou fantasistas,
conforme conseguirem sustentar o relato, e por isso, ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. O professor organiza evidências com rigor, decidido a apresentar descoberta e não fábula, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. Nenhum objeto sobre a mesa é tão impressionante quanto o que permanece apenas na memória, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. À superfície existe tradução do espanto em linguagem pública e o passo seguinte nasce desse novo peso, acumulado sobre todos. A exposição da jornada diante de ouvintes incrédulos surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Amostras minerais, desenhos e descrições do percurso tentam abrir na mente alheia uma fenda para o impossível, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. Parte do público se rende ao fascínio enquanto outra parte protege a razão com ironia, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. O reconhecimento não muda o que viveram, mas define como a expedição entrará para a história, e por isso, ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. O professor sustenta cada etapa com convicção feroz e detalhes técnicos incontornáveis, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. Nenhuma prova consegue reproduzir completamente o peso do silêncio subterrâneo e do mar interno. E essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. O mundo escuta, mas não alcança tudo, e o passo seguinte nasce desse novo peso acumulado sobre todos. O balanço íntimo, depois da glória e do espanto público, surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Sozinho diante da janela, o sobrinho percebe que voltou, e ao mesmo tempo não voltou inteiro, e cada detalhe parece pedir a atenção total de quem se aproxima. A aventura reorganizou sua ideia de medo de ciência e de limite humano, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Seguir vivendo normalmente exige conviver com a lembrança de um mundo oculto logo abaixo dos passos comuns, e por isso, ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Ele revisita mentalmente o momento da perda da sede da travessia e da explosão final, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. Parte dele deseja nunca mais ver uma cratera, e outra parte sabe que sempre olhará para elas de outro modo, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. O centro da Terra permanece distante e estranhamente próximo, e o passo seguinte nasce desse novo peso acumulado sobre todos. O livro antigo De Volta à Mesa surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Ao lado da pedra vulcânica trazida da jornada, o volume parece pequeno e silencioso novamente, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O professor o encara com respeito diferente daquele entusiasmo inicial, quase infantil, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. O manuscrito cumpriu sua promessa, mas talvez ainda esconda caminhos que ninguém deveria seguir, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Em vez de queimá-lo ou exibi-lo como troféu, ele o guarda com cuidado renovado, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. Segredos profundos sobrevivem, porque misturam convite e advertência na mesma página, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo.
O ambiente inteiro parece responder ao que acontece, como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. A história encontra repouso sem perder a capacidade de chamar novos curiosos, e o passo seguinte nasce desse novo peso acumulado sobre todos. A sensação final de que o planeta guarda mais do que revela surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Abaixo de montanhas, cidades e mares conhecidos permanece um império de pedra, fogo, água e tempo, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. Quem desceu volta sabendo que a superfície é apenas a camada mais confortável da realidade, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. O verdadeiro legado da expedição não é só a fama, e sim a certeza de que o desconhecido continua vasto, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. A memória da viagem segue acesa como um clarão sob a crosta da rotina, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. Mesmo encerrada a narrativa, deixa uma pergunta que nunca se fecha por completo, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece, como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. O mundo continua girando sobre profundezas que poucos ousariam imaginar, e o passo seguinte nasce desse novo peso acumulado sobre todos.